Fala aí pessoal, tranquilo? Como que vocês estão? Aqui é Leandro Vicente ou simplesmente Levi e hoje eu quero conversar com vocês sobre dúvidas que as pessoas têm sobre pessoas bilíngues. Pessoas bilíngues, em que planeta elas vivem, o que elas comem, onde elas habitam. Então tudo isso você vai saber hoje com base na minha super pesquisa, nos meus super estudos, com base na minha própria vida e nas perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram e lá no Twitter, que inclusive está aparecendo aí na tela. Eu vou estar lendo aqui direto as melhores perguntas que vocês me mandaram sobre a vida de pessoas bilíngues. Se você quer aprender inglês, se você quer aprender sobre outras culturas, se você quer crescer na sua carreira profissional e muitas outras coisas assim, se inscreva aqui no canal, que você vai receber esse tipo de conteúdo toda semana, direto aí no seu celular ou no seu computador, que seja. Então vamos começar com as perguntas de vocês sobre pessoas bilíngues. Vamos lá. Confunde alguns verbos ou conjunções de uma língua na outra? Verbos ou conjunções, sim, isso é super comum. Eu acho que uma das que eu tenho visto as pessoas fazerem muito, inclusive por influência do inglês, é o tal do assume. Em inglês a gente fala assume, que seria supor, né? E em português eu vejo as pessoas falando muito assumir. Ah, eu assumi que você sabia isso, que a gente fala assim em inglês. I assumed that you knew that, por exemplo, né? Eu supus que você sabia isso, eu imaginei que você sabia isso. E as pessoas têm usado muito esse assumir em português. Eu não sei se assumir tem esse sentido em português também, mas me soa um pouco estranho. Isso é uma coisa que as pessoas têm usado cada vez mais. Eu uso às vezes, eu confesso. Tem outros verbos que eu vejo que eu faço essa tradução direta do inglês para o português, porque às vezes tem algumas expressões que são muito marcantes no idioma. E a gente aprende, a gente associa aquela expressão a determinada situação. Não assim, essa expressão em inglês é para essa situação, essa expressão em português. Não. Você entende que determinada expressão funciona em determinada situação. E aí, na hora que você está conversando ali rápido, você acaba traduzindo ao pé da letra ou usando aquela expressão do outro idioma. Porque o seu cérebro entende que, opa, essa situação aqui, é essa expressão aqui que eu uso. É como se ele não pensasse. É essa expressão em português ou é essa expressão em inglês, ele simplesmente joga na sua cabeça. Uma coisa que eu vejo brasileiros falando muito, por exemplo, em inglês, quando eles estão falando em inglês, o tal do né no final da frase. A pessoa está falando blá 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 em inglês e solta um né no final. Porque isso é um vício de linguagem, uma coisa tão comum que a gente fala em português, que as pessoas acabam fazendo isso em inglês e vice-versa, acontecem essas coisas. E é muito engraçado, porque o nosso cérebro ele trabalha com esses lugares diferentes para cada coisa, enfim, não entendo tanto disso. Vamos ao próximo. Xinga os outros mentalmente na segunda língua ou só eu? Eu acho que eu xingo na minha língua mesmo. É engraçado, quando eu tô conversando com alguém em português ou conversando com alguém em inglês, geralmente, tipo, se eu tô irritado, se eu penso, tipo assim, xingar a pessoa mentalmente, eu provavelmente acabo pensando no idioma que a gente tá conversando ali, porque é o que faz mais sentido pro cérebro naquela hora. Mas uma coisa muito curiosa é que alguns estudos mostram que a gente tende a... Não só estudos, isso é bem fácil de a gente observar, né? As pessoas tendem a usar palavrões e outros idiomas com mais facilidade ou com menos pudor do que palavrões na sua própria língua. Brasileiros têm muito esse hábito quando estão aprendendo inglês, porque a gente vê nos filmes, né, a galera usando vários palavrões, assim, e eu sempre falo com a galera, gente, presta atenção, quando você assiste algum filme brasileiro, as pessoas xingam bastante. Não necessariamente é assim que a gente fala no dia a dia, a mesma coisa vale para os palavrões em inglês, então muito cuidado quando for usar palavrões em outros idiomas. Lembre-se que são palavrões. Lembra que o peso de quem vai ouvir que é nativo ou de quem já fala aquele idioma há muitos anos é o peso muito parecido com quem fala em português. E eu digo para vocês que demorou um tempo, nos primeiros anos que eu falava inglês, eu realmente não sentia aquele mesmo peso para usar um palavrão em inglês. Hoje, para mim, é quase... Eu me espanto tanto quanto em português. Se alguém soltar, sei lá, numa ocasião assim totalmente aleatória, eu vou tipo estranhar, assim como se a pessoa tivesse falado algum palavrão em português. Então, eu acho que hoje meu cérebro já entendeu que tipo essa palavra em inglês é tão errada, entre aspas, quanto essa palavra aqui em português. E isso é uma coisa que a gente absorve com o tempo também, esse peso. Próxima pergunta foi: é mais difícil aprender já adulto? Me sinto velha porque estou estudando sobre isso. Para quanto estou estudando sobre isso? Não necessariamente é mais difícil. Eu acho que o que pode dificultar é seu estilo de vida, o tempo disponível que você tem para estudar, a energia que você tem para estudar.
e uma série de coisas. Aqui no meu canal eu tenho uma playlist chamada Aprenda Inglês, e eu garanto que se vocês seguirem as dicas que eu dou aqui, você pode ter 60 anos ou você pode ter 8 anos, você vai conseguir aprender inglês. Para algumas pessoas pode demorar mais ou menos. No geral, crianças têm mais facilidade, mas na medida que a gente vai envelhecendo, eu não sei se faz tanta diferença assim. Eu comecei a estudar ali, eu tinha uns 15 para 16 anos, eu me tornei fluente ali para os meus 18, então assim, eu não comecei a estudar desde criança, né? Eu conheço pessoas que começaram depois disso que falam muito bem, então eu diria que idade é uma coisa que você não tem que levar em consideração na hora que você for estudar. Apenas estuda, corre atrás do seu, que é possível para qualquer pessoa. Já bugou na fala alguma vez, tipo, falando português e esqueci de soltar inglês do nada? Direto. Isso é uma coisa que a galera acha que a gente faz, tipo, que a gente força a barra para poder parecer que é muito inteligente, tipo, você tá conversando e solta um termo em inglês. Realmente eu já soltei. Hoje eu sinto que eu não faço tanto mais isso porque eu realmente me esforço para que isso não aconteça. Inclusive eu treino para evitar usar palavras em inglês quando eu estou conversando em português. Até termos que são comuns assim do dia a dia, eu tento evitar porque eu acho importante a gente ter o bom domínio de todos os idiomas que a gente fala, inclusive do próprio português. Mas acontece sim, é super comum. E se eu estou conversando com pessoas que eu sei que também falam inglês, eu não me esforço tanto. Eu falo, a palavra que me vem à mente eu uso, solto, porque eu sei que a pessoa vai entender e tá tudo certo, tudo bem. O importante é a comunicação, seja ela em português, em inglês, misturado. O importante é a mensagem ser passada. Quem aprende um idioma aprende outro? Mito pra mim, ralando pra aprender espanhol. Então, sim, eu acredito, assim, eu não aprendi outro idioma além do inglês e do português, né? Mas eu tenho a sensação de que, assim, boa parte do processo de aprendizado de uma língua não tá na língua em si, nas estruturas, mas está no processo. O processo de você se envolver com o idioma, o processo de você entender as suas formas de aprendizado. E eu acho que o primeiro idioma estrangeiro que a gente aprende, a gente tem todo um autoconhecimento de como a gente aprende. Eu acho que a gente pode pegar todo esse autoconhecimento, as ferramentas, os meios e aplicar em outro idioma. Tanto que todas as dicas que eu dou aqui de inglês não são dicas de inglês, são dicas de estudos de idiomas que você pode aplicar para qualquer idioma. O inglês acaba sendo mais fácil porque tem muitos recursos disponíveis, a gente é exposto ao inglês desde novo, e o espanhol também tem muitos recursos. Outros idiomas, além do inglês, do espanhol e do francês, né, que são os mais populares, acaba sendo um pouquinho mais difícil achar materiais gratuitos, achar recursos, mas hoje em dia tem tanto, eu vejo direto no Instagram recursos para alemão, recursos para mandarim, então acho que hoje a gente está na melhor fase da história da humanidade para aprender idiomas e dá para aprender quantos você quiser, e eu acho que a cada novo que a gente aprende vai ficando mais fácil porque a gente vai repetindo as técnicas. Mas tem algumas pessoas no YouTube que são poliglotas, que falam muito sobre esses assuntos, eu recomendo que vocês deem uma pesquisada. Me perguntaram aqui também pelo Instagram quais micos eu já passei por conta disso. Então, eu fiz um vídeo aqui no canal especificamente falando meus micos aprendendo inglês, eu vou linkar aqui em cima, ou aqui em cima, nunca sei qual lado que tá. É um vídeo bem divertido, eu conto vários dos meus micos que teve, isso rende só um vídeo, eu posso fazer outro. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre micos em inglês, deixa aqui nos comentários, faz um vídeo contando seus micos em inglês, que eu faço uma segunda parte para vocês daquele vídeo. Outra pergunta que fizeram aqui, como não desaprender a segunda língua? Se é que desaprender é possível? Isso é uma ótima pergunta, dá para fazer um vídeo só sobre isso. É a prática. Quanto mais, assim, você nunca pode parar de praticar. Hoje eu falo inglês. Se eu ficar, sei lá, 10 anos sem usar inglês dia nenhum, provavelmente eu vou desaprender. Eu não sei se é possível esquecer tudo, mas eu consigo perceber a diferença da minha influência em inglês de acordo com a quantidade de tempo que eu fico sem falar ou não. Por exemplo, agora eu estou trabalhando para um cliente que usa inglês todos os dias, então o inglês está tipo em dia, assim. Tem épocas que eu não estou usando tanto e quando eu vou conversar com um amigo de fora eu sinto aquela diferença. Mas assim, nada que chega ao ponto de, não consigo mais me comunicar, mas dá pra sentir. A gente que já fala, você sente que tem altos e baixos, você sente que fica um pouquinho enferrujado, mas a gente não fica inapto de se comunicar, mas é importante a gente manter uma rotina de aprendizado, de consumo. Até hoje eu tento sempre consumir as coisas em inglês, eu consumo dicas de inglês de professores. Eu estou sempre aprendendo coisas novas, a gente sempre tem que ter contato com idiomas, senão não adianta. Como experiência própria, assim, eu morei nos Estados Unidos numa época, né, como vocês sabem, e tinha algumas palavras em português que eu tinha dificuldade de pronunciar, eu lembro até hoje, trimestre. Foi uma palavra que eu não conseguia falar de jeito nenhum, uma vez conversando com meu irmão numa chamada, e eu estava lá alguns meses nos Estados Unidos. Então, assim,
o seu contato com o idioma e a sua proficiência são coisas que andam em conjunto ali. Então é um compromisso pro resto da vida. Eu falo que aprender o idioma é um casamento pro resto da sua vida. Em que língua vocês pensam? Eu acho essa pergunta muito interessante, porque na maior parte do tempo, eu acho que eu não tô pensando em língua nenhuma, assim. Eu sinto que os pensamentos só vêm, assim. Eu não fico, tipo, com aquela vozinha na minha cabeça conversando comigo. Mas, atualmente, na maior parte do tempo, é em português. Porém, se eu começar a conversar com alguém em inglês e eu for ter aquela vozinha na cabeça, costuma ser em inglês, assim, naquele momento. Teve épocas, quando eu morava fora, principalmente, era mais comum eu pensar as coisas em inglês, eu sonhava muito em inglês. De vez em quando eu ainda sonho com situações em inglês, principalmente fora do Brasil, mas eu sinto que com o tempo é como se os seus pensamentos se adaptassem à situação, sabe? Então, quanto mais você estuda também, quanto mais contato você tem, eu percebo que vem mais pensamentos em inglês, assim, de forma automática na sua cabeça. É bem interessante. Como virar trilingue? Eu tô tentando aprender espanhol, mas toda vez penso em inglês. Isso é uma coisa que acontece comigo também, eu já parei para estudar espanhol algumas vezes e eu acho que o nosso cérebro ele pensa assim: português é meu idioma principal. Meu próximo idioma é, e aí para quem já fala alguma coisa de inglês, ele vai entender que é inglês. Então você vai tentar falar um terceiro idioma, vai vir as coisas em inglês na sua cabeça. Eu às vezes vou conversar com pessoas em espanhol por mensagem e começa a vir as frases em inglês para eu escrever, porque é o que eu entendo como segundo idioma, assim, né? Então, nosso cérebro demora a processar. Mas pelo que eu vejo as pessoas falando, isso é uma coisa natural no começo, mas que com o tempo o cérebro se acostuma e a gente consegue fazer a troca entre todos os idiomas, assim, que a gente fala, ou que a gente está aprendendo. Essas foram as dúvidas e as curiosidades que vocês deixaram sobre falar outro idioma. Se vocês querem uma outra parte desse vídeo, algo parecido, deixa aqui, ó, nos comentários. Se você quer receber esse tipo de conteúdo, entretenimento com informação sobre idiomas, sobre carreira, sobre viagem, é o que você encontra aqui nesse canal. Se inscreve para você não deixar de receber nenhum conteúdo desse novo aí direto no seu celular ou no seu computador. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e vejo vocês na semana que vem.